Deputado, as pesquisas revelam que o povo brasileiro tem uma absoluta desconfiança, descrença e desmotivação com a classe política, com os políticos, com os partidos políticos. Como é que o senhor vê essa descrença do povo brasileiro? Eu vejo que o povo tem razão. Nós não produzimos felicidade, que esse é o objetivo do parlamento brasileiro. Tá? Um país mergulhado em corrupção. A parte da delação do Palocci acabou de vir a público, pegou gente graúda do Rio de Janeiro, inclusive um pré-candidato lá ao governo do estado. Tá? E, logicamente, ele não quer mais isso. A corrupção, no meu entender, é uma das coisas mais importantes a ser combatida e que está na cabeça do povo brasileiro. A outra questão que o povo quer que eu veja, eles querem que nós tenhamos autoridade, não deixe à vontade isso que está acontecendo aí. Em terceiro lugar, a pesquisa bastante longa, que eu tive acesso no tocante a isso, é o conservadorismo, é a questão dos valores familiares, é você ter um currículo escolar adequado, igual, desculpa aqui, o nosso tempo parece meio parecido comigo na idade, onde nós aprendimos alguma coisa, hoje não se aprende absolutamente nada, é uma política externa não mais voltada com viés ideológico, é uma medida efetiva para se combater a violência no Brasil, quer uma política de encarceramento duro, que o elemento não fique preso por alguns meses ou poucos anos, não interessa qual crime ele cometeu e vá para a rua novamente. A segunda chance merece, né? Quem comete um crime de pequeno potencial, quem comete esse determinado tipo de crime, nós não podemos falar em prisão perpétua que existe no Brasil, mas merece ficar nos seus 30 anos lá dentro, dessa forma ficar afastado da sociedade. É uma política que se fala em armamento, sim, porque é uma irresponsabilidade do governo desarmar nós, cidadão de bem, que eu também fui desarmado como capitão do Exército, né? E deixar armado a bandidagem que nós vemos por aí, que não atua mais nos grandes centros apenas, vem até nas áreas rurais. Então eu vejo isso, né? A não dar resposta a tudo isso é que leva ao descrédito da classe política. Deputado, o senhor já anunciou o nome do seu ministro da Fazenda, né? O professor Paulo Guedes. Além dele, o senhor já tem outras indicações? Já vai antecipar? Tenho conversado com o Paulo Guedes, ele seria ministro da Fazenda e Planejamento, um ministério só. Tá? Certo. Já pré-acertamos a defesa, vai ser indicado pelo general Heleno, um oficial general do último posto, né? E a questão da ciência e tecnologia, que é muito importante, temos conversado com o Marcos Pontes, é o nosso astronauta. É um homem que está nativo ainda, foi para a reserva tem uns 10 anos da aeronáutica, ele trabalha na NASA, é empreendedor, é um homem que tem interesse por pesquisa, é empreendedor. Então isso leva essa pessoa com essa formação, vai fazer o Brasil se preocupar com essa área. A Folha de São Paulo publicou uma matéria interessante. Nós chegamos esse ano ao nível mais baixo de investimento público dos últimos 50 anos. É 1,6% do PIB. Né? E eu lhe pergunto, isso lhe preocupa? Como é que nós vamos superar essa deficiência? Em torno de 93% do orçamento está comprometido com despesa obrigatória, não está sobrando nada para a gente. Né? Você que tem completado os anos, o ano passado, em torno de 110 bilhões nós ficamos devendo. E a importância semelhante desse ano para o ano que vem vai continuar. O que eu tenho conversado com o economista nosso, né? Como resolver esse assunto? Não é apenas economizando. Você tem que economizar que tem muita torneira jorrando aí água de forma desnecessária. Como entrar mais dinheiro no caixa sem aumentar imposto? Essa é a grande interrogação que o economista Paulo Guedes falou que tem como resolver. É você desregulamentando a nossa economia, é você desburocratizando, é você buscar maneira de diminuir o custo do Brasil. O que é isso aí? É muito bacana você falar em direito trabalhista. Todo mundo quer direito. Agora o empresariado tem dito o quê? Tá certo? Que o trabalhador vai ter que chegar um dia e decidir. Menos direitos em emprego ou todo. E pouco para quem recebe. Quem está dizendo não sou eu, é quem produz no Brasil. Essa equação vai ter que ser resolvida um dia, ou então teremos o país mergulhado no caos. Porque quem quer ser patrão hoje em dia? Ninguém quer ser patrão hoje em dia.
É complicado demais. Primeiro você leva no mínimo 90 dias para abrir uma empresa, né? Do dobro de tempo se quiser fechá-la. E os direitos são tantos que você fica amarrado junto a um sindicato. E nem sempre a economia tem como receber o que você produz, de modo que você tem algum lucro no final do ano. E mais ainda, o que acontece? Hoje em dia, quando alguém quer investir em alguma coisa, ele vê qual a expectativa de lucro, né? Se for abaixo de 10% do que ele investiu, ele não quer arriscar. Então ele fica muitas vezes aplicando na Bolsa. E com a taxa Selic ainda alta, é muito mais compensador você ficar com o dinheiro na Bolsa do que na produção aqui no Brasil. A desigualdade social no Brasil alcança índices alarmantes. O senhor vai manter os programas sociais, vai ampliá-los, o senhor vai dar o peixe ou vai ensinar a pescar? Qual é a visão que o senhor tem dessa questão? Olha, ao ano retrasado, gastamos 29 bilhões de reais com Bolsa Família. Eu lembro que Dilma Rousseff, por ocasião da campanha de 2014, ela bateu no peito e falou com muito orgulho: 14 milhões de famílias recebem Bolsa Família no Brasil. Eu teria vergonha de falar isso daí. O que tira o homem ou a mulher da pobreza não são esses projetos sociais, é o conhecimento. Você tem que investir maciçamente na educação, na instrução da nossa garotada. Por outro lado, você não pode acabar com o programa Bolsa Família, que tem um percentual considerável que, se você tirar, ele nem vai para debaixo da ponte, que não tem lugar para morar lá, você tem que manter. Agora, as informações que nós temos, carecemos de mais dados, mas em torno de 1/3 é fraude. O outro 1/3 é gente que poderia estar no mercado de trabalho se nós facilitássemos a empregabilidade por parte dos patrões. Então esse é o nosso foco, né? Fraude, tentar inserir no mercado de trabalho e dar o conhecimento para que essa pessoa não dependa do Estado eternamente. O fato de ter 14 milhões de desempregados hoje no Brasil também não é alarmante, não é preocupante? Como é que o senhor vê essa grave questão social que é o desemprego? Na verdade, desculpa, aqui não são 14 milhões de empregados, são em torno de 40 milhões. Porque quem recebe Bolsa Família é tido pelo IBGE como se empregado fosse. Quem não procura emprego é tido como empregado. Quem trabalhou uma semana o ano passado é tido como empregado agora. Quem recebe auxílio reclusão é tido como empregado. São números falsos isso aí. Então a situação é mais grave do que se possa imaginar. Agora, por outro lado, eu poderia ter uma microempresa no Rio e ter meia dúzia de empregados lá. Não tenho porquê. Dado a questão trabalhista, que é muito fácil a esquerda, os sindicatos, né, falar que você quer acabar com direitos. Eu votei favorável à reforma trabalhista. Me orgulho disso. Ajudei o Brasil no meu entender. O ano retrasado tivemos 4 milhões de ações trabalhistas no Brasil. Mais que ações trabalhistas em todo o mundo. Então, esse é um sinal mais do que claro que tem muita coisa errada, não é algo não, muita coisa errada. Tem que começar a mexer nessa questão. Como o senhor encara esse problema do endividamento dos estados? Você pode botar, principalmente em nessa... relação à dívida com a União, porque tem a dívida com os bancos que é uma outra história. Mas a dívida para a União. Você pode botar também o endividamento dos municípios. Sim, nós também, estamos partindo para o caos. Está implícito, né? Quase metade do que se arrecada no Brasil é para juros e rolagem de dívida. Botei na mesa para o economista Paulo Guedes, né? Porque essa conta realmente está bastante complicada. Você tem que arrecadar mais, né? Segundo ele, segundo eu, sem aumentar impostos. Você vê, onde é que explodiu nossa dívida interna? Na metade dos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, onde a taxa Selic chegou a bater 50%. É a mesma coisa você pegar dinheiro vamos supor, de um agiota aí fora aí, pagando 10% ao mês, e de repente ele passa para 50%. Tu não paga a dívida, mas ela cresce. É a situação que está o Brasil. Quando eu falo que todos têm que conversar, o sistema financeiro ficou chateado comigo. Não adianta você falar que vai honrar compromisso se não tem dinheiro. Ninguém quer dar calote a ninguém, nem eu, nem o Paulo Guedes, nem o economista. Todo mundo quer pagar a sua conta. Mas essa conta realmente está impagável. E nós temos que buscar uma maneira de... Não seria o caso, e aí, se me permite, estou dando uma sugestão, eu dou essa sugestão para todos os candidatos, de a União perdoar essa dívida com a condição de que essas quantias perdoadas sejam aplicadas, por exemplo, em saúde, em educação, em segurança. Você vai trazer a dívida para a União.
Se a dívida é da União. Você vai trazer a responsabilidade toda para a União. Você tem que buscar um meio termo. Não é, eu acho que essa resposta, esse conselho teu é meio mágico. Eu gostaria que ele explicasse melhor. Não, é uma questão política. A dívida vai para a União, nós estamos devendo. O ano passado, pagamos, depois da despesa obrigatória, ficamos devendo 110 bilhões de reais, essa dívida fica cada vez mais impagável. Tem que buscar uma solução. Eu acredito, ninguém quer dar um canetaço em nada. Segundo o economista me disse, tocante a isso, se você tivesse como privatizar uma grande quantidade de estatais, você poderia amortizar parte dessa dívida e trazer a taxa Selic naturalmente um valor menor. Fazer uma reforma da Previdência, que não é como a proposta pelo governo Temer, que ela, no meu entender, era para atender outros setores e não atender também a questão dos aposentados. Você pode sinalizar, porque você pode ter uma certa sinalização. Fora contrário, fora não tem milagre, não tem solução mágica para isso aí. Porque, deputado, parece uma solução mágica, porque essa dívida ela é mágica também, é uma dívida gozada, porque quanto mais se paga, mais ela aumenta. Sim. No caso do Estado de Goiás, por exemplo, que tem uma dívida hoje para com a União, até recentemente em 9 bilhões de reais, para com a União, sem contar com outro tanto para as instituições privadas. Essa dívida vem sendo paga há mais de 30 anos. Quer dizer, nos últimos 16 anos o Estado já pagou mais de 8 bi. E ainda continua. Nós fizemos um pré-acerto uns 8 anos atrás nessa dívida, diminuiu. Eu gosto de estar precisando de uma outra água fria nessa fervura. Agora, a dívida do Rio de Janeiro está quase impagável também. Inclusive, se conseguiu a proeza no Rio de Janeiro de se antecipar a receita. Então, quem porventura assumir o governo do ano que vem, tá, ainda não vai ter receita para entrar no cofre, além da dívida toda que está lá. A mesma coisa é Rio Grande do Sul. Tá? E algumas capitais de estado também. Essa solução, como no começo eu falei, né, que eu não entendia de economia, por uma questão de humildade, que a Dilma entendia onde botou o Brasil. Inclusive, né, ninguém nunca falou em entender ou não de economia. Mas o que levou o Brasil ao caos? Não foram esses economistas que sempre estiveram aí? São exatamente os mesmos agora que estão assessorando outros pré-candidatos. Pelo menos o meu nunca esteve a serviço de governo nenhum. É uma pessoa reconhecida dentro e fora do Brasil e sempre esteve ao largo dessas questões. Os presidentes do Brasil, por pressões do Congresso Nacional, acabam loteando toda a máquina federal, 34 ministérios, quer dizer, uma farra terrível com dinheiro público. Eleito presidente, qual a medida que o senhor vai tomar para moralizar a administração federal? Olha, quem vai fazer um governo semelhante é quem está fazendo coligações. Eu não tenho coligação nenhuma. Então, eu espero que algum partido queira coligar comigo. Mas quem vai dizer qual é a regra do jogo sou eu, porque eu sou o único diferente de todos eles. O que levou o meu ex-partido, o PP, à situação que se encontrou? O meu ex-partido, o PP, é o que tem percentualmente o maior número de parlamentares na Lava Jato. É exatamente uma das diretorias da Petrobras. E o pessoal, inclusive o Alberto Youssef, um dos delatores, né, diz que tinha deputado do meu ex-partido que ganhava por mês 250 mil reais. O próprio Alberto Youssef, dos delatores também, falou que no meu ex-partido apenas 3 deputados não pegavam dinheiro na Petrobras. Então, se você for lotear para governar, você vai continuar fazendo exatamente a mesma política de antes. Isso nós não faremos. Deputado, nós já enfrentou o Congresso, não quis lotear o governo e acabou deposto. Olha só, se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Se alguém acha que não tenho condições de governar, porque não vou entregar o patrimônio público a político, vote em outro candidato que esses outros entregarão sim.